Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção aqui da semana 2 do segundo PET de História da turma do terceiro ano do ensino médio. Essa semana que vai abordar aqui principalmente o período regencial e um pouquinho também de proclamação da República, então vamos lá para a primeira questão. Uma questão da UFTM, adaptada, as revoltas do período regencial não se enquadram em uma única moldura. Elas tinham a ver com as dificuldades de realidades da vida cotidiana e as incertezas da organização política, mas cada uma delas resultou das realidades específicas provinciais ou locais. Apesar de não terem uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentaram em comum a alternativa A, insatisfação com o poder moderador. Nesse período não existia poder moderador porque não existia o rei. O imperador, no caso, ele não estava no Brasil, era uma regência governando. Alternativa B, a liderança das camadas populares. Essa é a questão que parece estar mais certa, porque a maioria dos movimentos, como a cabanagem, a própria balaiada, eram líderes populares. O menos popular aí, no caso, foi a farroupilha, mas aí é questionável. Alternativa C, oposição ao centralismo político. Também pode vir a ser, uma vez que as províncias não tinham tanta representação política assim. Alternativa D, proposta de abolir a escravidão, nenhuma delas tinha. E a alternativa E, a defesa do Estado unitário. Analisando todas elas aqui, nós chegamos à conclusão que a alternativa B é a mais correta, a liderança de camadas populares, pois nem todas ali tinham essa oposição ao centralismo político especificamente. A própria balaiada tinha muitas questões locais, a cabanagem era sob a província do Grão-Pará, então não tinha essa oposição contra o centralismo político. Então a resposta mais adequada é a B, a liderança das camadas populares. Segunda questão, leia o texto a seguir. Daí por diante a degringolada. Forças surdas começam a minar as bases do trono e, embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível ao desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O império se mostra incapaz de resolver os problemas nacionais, a começar pela emancipação dos escravizados, de cuja solução dependia do progresso do país. E por isso sua estabilidade estava definitivamente comprometida. Identifique as instituições monárquicas mencionadas no texto e explique as razões que culminaram no processo de desgaste político e social durante o final do século XIX. E a resposta: o desgaste político e social da monarquia se deu por conta da insatisfação das elites cafeeiras com o poder moderador, principal instituição da monarquia, aquela que centralizava todos os poderes, o imperador que tomava todas as decisões. As elites locais cafeeiras, principalmente de São Paulo, não tinham representação política, não tinham poder político. O anseio por maior poder político das elites cafeeiras, somada à má articulação política do imperador após a Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura, fez com que o imperador perdesse força política, abrindo espaço para os republicanos. A Guerra do Paraguai porque vai fortalecer o exército vai ficar cada vez mais expressivo na sociedade, o que vai desencadear depois o próprio golpe da República, que foi feito por militares, que seguiam principalmente ali a ideia do Benjamin Constant, do positivismo e tudo mais, e a abolição da escravatura, que vai ser ali o estopim, onde a elite cafeeira vai ficar totalmente contrária ao imperador, porque tirou a mão de obra deles. Terceira questão, uma questão adaptada do Pitágoras, assinala-se, portanto, este período que se inaugura com a segunda metade do século passado pelos primeiros passos no sentido da modernização do país. A velha estrutura colonial, varridos os obstáculos que se antepunham ao seu progresso, entra numa fase de completa remodelação. Seria, na verdade, um critério estreito atribuir essa transformação unicamente à abolição do tráfico de escravos. Ela estava naturalmente indicada pelas condições objetivas da economia universal de que o Brasil estava, com a independência, a participar. Ensaiado o isolamento colonial, era inevitável, mais dia menos dia, que o país se pusesse de acordo com essas condições. Mas é incontestável que esse fato, a abolição do tráfico, constitui a vassourada preliminar e indispensável de tal surto do progresso. Ele abriu nosso primeiro período de franca prosperidade comercial. E o comando da questão aqui ficou um pouco bugado no fazer-se da atividade, então o comando é: de acordo com Caio Prado Júnior, a abolição do tráfico de escravizados no Brasil está relacionada, alternativa A, ao processo de modernização da economia da sociedade brasileira, alternativa B, ao enfraquecimento das instituições que sustentavam a monarquia do Brasil, alternativa C, a diminuição da produção e exportação de café que sustentava a economia do país, alternativa D, ao processo político e econômico que o Brasil vivenciou durante boa parte do século XIX, alternativa E, ao início do processo de industrialização da economia brasileira que gerou progresso ao país. Está mais relacionado aqui com a alternativa A, do processo de modernização da economia e da sociedade brasileira, do que com o enfraquecimento das instituições da monarquia do Brasil. Aqui, isso segundo o texto. Mas é uma questão questionável. Por não ter o gabarito oficial, eu também fiquei na dúvida, confesso. Ainda mais por ela ter sido adaptada, ela foi uma questão muito mal adaptada. Não dá pra gente ter
essa noção real do que o autor quis com a questão, do que questão bem complicada, né? O pessoal do PET me ajuda também, coloca umas questões aí que, né? Por fim, quarta questão, não julgava possível a república enquanto vivesse o imperador. E daí a minha surpresa. Se de mim tivesse dependido a sua permanência como chefe da nação, afirmo que não teria sido deposto. A república teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar, representado pela quinta parte do exército. A nação foi estranha a esse acontecimento, que aceitou como fato consumado. O texto anterior é um trecho da carta de Visconde de Pelotas ao Visconde de Ouro Preto, datada de 10 de setembro de 1890. Ela caracteriza a proclamação da República como um pronunciamento de uma parcela do exército, organizada em torno de um grupo de jovens militares positivistas. Explique a frase sublinhada, destacando uma particularidade do modelo republicano implantado em 1889 no Brasil. E a resposta: a proclamação da República no Brasil foi feita por militares, na qual grande parte era monarquista, através de um golpe que destituiu o imperador Pedro II. Por conta do movimento não ter uma base de apoio popular, sendo organizada por uma parte do exército que almejava o poder, resultou no enfraquecimento do governo e posteriormente na destituição dos militares, que vão formar ali a Primeira República, a República das Espadas, depois dando espaço para a República Oligárquica, quando as elites cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais vão se alternar no poder até 1930. Mas é uma questão que fala principalmente aí sobre não ter a base popular para apoiar o movimento. Foi só um pequeno grupo dos militares que vão tomar o poder, vão assumir o poder por alguns anos e depois vão ser destituídos pela elite cafeeira. E é isso, turma. Essa foi a correção, então, da semana 2 do PET de História da turma do terceiro ano do ensino médio. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários sem problema algum. No mais é isso, também pode seguir as nossas redes sociais aí e nos vemos na semana que vem. Valeu!